Mas, irmãos, então vamos para o terceiro vídeo, parte 3 do estudo da lição de número 5, Reinado de Acasias. Nós estudamos a introdução no primeiro vídeo, o ponto 1, e no segundo vídeo, o ponto 2. Agora vamos estudar o ponto 3 e a conclusão. A doença de Acasias e sua morte, o julgamento do Senhor contra Acasias. Deus mandou Elias dizer ao rei que ele jamais seria curado ou sairia da cama vivo, por consequência de sua obstinada idolatria. Acasias estava sentenciado à morte. Ele conhecia as maravilhas que Deus havia operado no meio de seu povo no passado. Como poderia opor-se a Deus e negligenciar suas leis naquela maneira? Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem a sua palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado. Então, meu amado irmão, como falamos no ponto anterior, o que estamos aprendendo com Acasias? A não fazer a mesma coisa que Acasias fez. Nós somos seres humanos e podemos errar, estamos na consequência do pecado. Então a gente sempre fala na ceia do Senhor que temos que avaliar a nós mesmos, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu tenho que me examinar cada dia. Eu tenho que ser o melhor pai, uma melhor mãe, o melhor filho, o melhor trabalhador, o melhor patrão, o melhor tudo qualquer atividade que eu tenho. E também tenho que ser o melhor servo de Deus a cada dia. Deus fala, e Deus fala através da sua palavra, de várias maneiras, como falamos no ponto anterior, a gente tem que ouvir e consertar a vida. Então, isso que nós estamos aprendendo, o que a gente aprende com Acasias? Por que Acasias foi condenado à morte? Por que Deus mandou dizer a ele que ele ia morrer? Falou com os mensageiros, falou com os soldados, e agora fala diretamente, ele desce do monte, vai até a presença de Acasias e fala com ele. Porque Acasias, já sabendo de tudo que Deus fez no passado, e não é só no reinado, não. Esses homens tinham consciência, como Deus sustentou Abraão, como Deus sustentou Isaac, como Deus sustentou Jacó, como Deus tirou o povo do Egito, como Deus levou o povo durante 40 anos no deserto e fez entrar na terra prometida, todas as guerras de Josué, todo momento glorioso, com o reinado de Davi, com o reinado de Salomão, enfim, tudo que Deus tinha feito no passado. Abriu o Mar Vermelho, abriu o Jordão, parou o sol e lua. Eles precisam saber disso tudo. Mas agora resolveu consultar, cultuar a Baal-zebub, em vez de perguntar ao Senhor o que porventura poderia acontecer com ele. Ainda com todas as palavras que ele recebeu de morte, em vez de orar, o rei Ezequias, não por causa de um erro cometido por ele, o Senhor mandou avisar ele que ele morreria. Ele estava doente. Ele virou o rosto, orou ao Senhor, e o Senhor voltou para ele, através do mesmo homem que tinha falado que ele iria morrer, o profeta Isaías, dizendo que o Senhor estava dando mais 15 anos de vida a ele. Quando o homem se arrepende, Deus perdoa, mas é necessário o arrependimento. Porque vemos aqui o julgamento do Senhor contra Acasias. Deus quer matar todos os homens, Deus quer lançar todos os homens no inferno? Não, o inferno não foi criado para o homem, foi criado para o diabo e seus anjos. Quem quer levar o homem ao inferno é o diabo. Ele então tenta o homem, ele faz o homem sair da presença de Deus. Nós conhecemos a palavra, nós conhecemos o Evangelho, já temos visto Deus operar os seus sinais e maravilhas, precisamos continuar na presença do Senhor. O terceiro de subdivisão, ponto 2, diz a determinação de Elias e a morte do rei. Ao ser convocado à presença do rei para os oficiais e seus soldados, o profeta não titubeou em repetir o que já havia dito anteriormente aos mensageiros de Acasias: desta cama a que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Provavelmente o acidente ocorrido com o rei afetou a sua mobilidade e a falta de medicina adequada naquela época não lhe proporcionou uma boa recuperação. Independente disso, a palavra de Deus dada ao profeta Elias se cumpriu e o rei Acasias faleceu. Poderia ter a melhor medicina, poderia ter as melhores coisas ali, mas ele não viveria, porque o problema dele não foi a doença, o problema dele não foi o ter caído. Isso acontece com qualquer homem, poderia até morrer. E aí não teria problema nenhum, meu amado irmão. Crente também passa doença. Crente também morre. Crente também passa dificuldades. Mas a Bíblia diz até, inclusive, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas na morte do justo, sim, Deus tem prazer. Porque o justo vai para o céu. O justo volta novamente a encontrar com o Senhor. Nós fomos criados para glorificar o nome do Senhor. E quando nós morremos, voltamos para a presença do Senhor. A Bíblia diz lá, que o pó volte ao pó, que de onde veio, e o corpo
corpo volte ao pó e o espírito volte a Deus. Então nós voltamos para Deus e estamos novamente com Deus, diretamente, né, no céu, no momento em que, antes do arrebatamento da igreja, esperando este dia, onde os vivos serão transformados e os mortos ressuscitarão num corpo glorioso, todos subiremos e iremos ao encontro do Senhor nos ares. É a promessa de Deus. Mas aquele que morre já está em Cristo, morreu com Cristo, já está com Ele. Então, se Acasias morresse por causa de uma enfermidade, por causa de um problema, não é problema. Ele estaria morrendo por causa do seu pecado, por causa da sua idolatria, por causa da sua obstinação, por causa de verdadeiramente ele não se quedar diante do Senhor, porque Deus dá oportunidade. Deus deu oportunidade para Acabe. Deus deu oportunidade, de certa forma, até mesmo para a própria Jezabel. Se tudo aquilo que Elias fez, ela se arrependesse, Deus poderia perdoar os seus pecados. Deus deu oportunidade para Acasias, que não se arrependeu. Se obstinou mais ainda ele se voltou contra Deus. Ele já tinha recebido aquela mensagem através dos mensageiros que foram consultar Baal-Zebub, mas nem chegaram lá porque Elias mandou voltar, e agora ele recebia diretamente do profeta. Ele morreria. Pastor, e se ele pedisse o perdão dos seus pecados? Talvez Deus tivesse misericórdia e não o matasse, e não permitisse que ele morresse. Deus, pastor, mas Deus não é Deus que minta, não. Quando a Bíblia fala que Deus se arrepende, não fala que Deus se arrepende porque Deus tomou uma atitude errada. Fala que Deus mudou seus planos porque Ele é misericordioso, Ele é amoroso, Ele é bondoso, Ele verdadeiramente. E quantas pessoas oraram a Deus e Deus mudou aquele quadro? Também Ele pode fazer na minha vida, na tua vida, na nossa vida e na vida de todos aqueles que se arrependerem dos seus pecados, das suas falhas, das suas atitudes contrárias à palavra de Deus. O problema de Acasias foi que assim não fez. Agora vamos ver o terceiro tópico do ponto 3, as qualidades de Elias. Nesse episódio, várias qualidades de Elias são percebidas, tais como intimidade com Deus. Por que Elias parece ter intimidade com Deus? Porque Deus falava a Elias. Quando Elias foi, Acabe disse que 3 anos e 6 meses não choveria, não foi ideia dele. Agora eu estou afim que não chova, vou lá dizer a Acabe. Não, Deus mandou ele dizer, ele tinha intimidade com Deus. Assim como ele fez o desafio para o profeta de Baal, não fez por conta dele, porque ele queria aparecer como um grande profeta de Deus. Foi Deus que mandou para demonstrar àquele povo que o Senhor era Deus. Quando ele orou de novamente, e apenas quando o seu servo vê uma nuvem do tamanho da mão, da palma de um homem, e ele então diz, avisa Acabe que vai chover, e choveu novamente. Não foi ele que fez chover, foi Deus que fez chover, mas Elias era um que tinha intimidade com Deus. E assim foi por tantas e tantas vezes. Deus apareceu diretamente, falou com ele com a voz mansa e suave, mandou ele voltar e apregoar a palavra de Deus. E tudo o que ele dizia veio a acontecer porque ele não falava de boca própria, de sua vontade, o seu querer, o seu pensamento, mas era intimidade com Deus. A segunda coisa que diz aqui, zelo em promover a adoração ao Deus de Israel e a condenar a idolatria. É o que precisamos fazer hoje em dia ainda, meu amado irmão. Idolatria, tudo que você adora que não seja Deus. Não pode. Não pode. Nada pode verdadeiramente substituir Deus na tua vida. Deus em primeiro lugar. Deus acima de tudo. É esta a palavra do crente. E quando o crente vê uma idolatria, quando o crente vê alguma coisa que está errada, seja no meio da própria igreja ou fora da igreja, tem que falar contra a idolatria. Tem que pregar contra a idolatria. Tem que realmente combater a idolatria e combater todo o tipo de pecado. Elias não ficou lá, não sou eu que estou idolatrando, quem está idolatrando é Acasias, é Acabe, eu fico aqui na minha, não corro perigo nenhum, ninguém vai ser contra mim. Não, o crente não foi chamado para ser popular nesse mundo. O crente foi chamado para pregar a verdade e falar a verdade. Somos mensageiros do Senhor, somos profetas do Senhor, todos nós, somos atalaias do Senhor. Clareza e assertividade em suas sentenças. Hoje nós vemos muitas profecias, muitas revelações, muitas coisas desse tipo, em que a pessoa ouve e não consegue entender diretamente. Não entendi, Deus está falando comigo, mas eu não sei o que Deus está querendo. Não, meu amado irmão. Quando Deus fala no nosso coração, primeiro, você sente que é a voz de Deus. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Segundo, Deus não vai falar de uma forma que você não entenda, a não ser que você esteja realmente negligenciando. Deus falou em parábolas,
aqueles homens não entenderam. Algumas vezes até os próprios discípulos não entenderam, mas quando os discípulos o perguntavam, eles orientavam. Então, verdadeiramente, Elias falou de uma forma clara e assertiva. Não disse, olha, Acasias, quem sabe pode ser, não, tal, e coisa, não. Tu vai morrer. Deus mandou dizer que tu vai morrer. Simples assim. Não tem meio termo, não tem meia conversa. Vai morrer. E vai morrer por causa da tua idolatria. Pronto, acabou. Então, a mensagem do homem de Deus, da mulher de Deus, deve ser clara. Pastor, mas qual é o evangelho que tem que ser pregado hoje? Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará para arrebatar a sua igreja. Pregue isso que você estará pregando o evangelho simples de Cristo, sem muitas invenções, sem muitas coisas que hoje estão sendo acrescentadas, aquilo que já não podemos acrescentar nenhum tio, nem nada, que é a palavra de Deus. Fidelidade é, além de tudo, coragem. Ele era fiel. Fiel a quem? Fiel ao rei? Fiel às autoridades? Não, ele era fiel ao Senhor, Deus vivo e verdadeiro. E era corajoso. O que ele falou para os mensageiros, o que ele falou para os soldados, ele falou para Acasias, frente a frente. Por que necessário isso? Porque ele não falou na autoridade dele, ele não falou a palavra dele, ele não falou o que ele queria falar, mas ele falou o que Deus mandou falar, a palavra do Senhor. Está escrito na palavra, acabou, meu amado irmão, é a palavra, não tem jeito. E ainda hoje o Senhor busca homens e mulheres que sejam corajosos e obedientes, a fim de ser usados por ele em sua grande obra. A obra é grande, até ele falou para que nós somos servos de Deus, oremos para que o Senhor da Seara envie mais obreiros ainda, para que a obra de Deus seja feita, com coragem e ousadia dentro da palavra de Deus. E a conclusão dessa lição de número 5 é a seguinte: o reinado de Acasias foi marcado pela idolatria e pela infidelidade para com Deus. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor ao consultar outros deuses sobre o seu futuro, Baal-zebub. Era idólatra e infiel para com os mandamentos de Deus. Elias foi o profeta que confrontou as transgressões de Acasias e por esse motivo quase foi preso. Todavia seguiu em frente, cumpriu sua missão e honrou a Deus. É isso que devemos fazer. Estamos vivendo um mundo mau, difícil, complicado. Cada vez está pior, mas isso está profetizado na palavra de Deus. Leia lá Mateus 24, você vai ver. Leia lá 2 Tessalonicenses capítulo 2 e tantos quanto os outros textos nos falam sobre a volta de Cristo, o Espírito do Anticristo agindo neste mundo. E o mundo vai de mal a pior, mas brevemente tudo isso encerrará para a igreja, porque a igreja será arrebatada e depois virá uma grande tribulação sobre a terra. Por isso precisamos permanecer firmes, fiéis, constantes, abundando o Senhor e tendo coragem e ousadia para pregar a palavra. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Deus possa abençoar os amados irmãos, se Deus assim nos permitir. No próximo domingo estaremos ministrando mais uma lição, a lição 6, o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.